sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste. Um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no midioeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11 42 69 0715. 11 42 69 0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade bem perto de você. Está na hora de renovar a sua proteção? E quer um valor que caiba dentro do seu bolso? O Grupo Motorhome vai ajudar você, sem burocracia e sem análise de perfil. E muitos outros benefícios. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 96. Gostou? Faça já a sua cotação e vem pro grupo. Faça agora mesmo sua cotação. Acesse www.media-oeste.com.br/seguro. Oi gente, estamos começando mais um Mundo de Bet e hoje estamos aqui com a presença especial do Manuel Domingues. Tudo bem, Manuel? Tudo bem, Beth? Obrigado, pelo convite. Vamos aqui nos próximos minutos, tá batendo um papo aí, falando um pouquinho de Jandira, falando um pouquinho das nossas atividades na área pública, na área privada também. Estou à sua disposição, tá bom? Gente, o Manuel, ele é secretário do Comércio de Jandira, né? Na verdade mudou o nome agora, Beth? Era secretário de Indústria e Comércio. Indústria e Comércio? Agora nós mudamos o nome, alteramos para Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Por que essa mudança? Porque, na verdade, indústria e comércio fica muito focado em indústria e comércio, E quando você fala no desenvolvimento econômico, é uma secretaria exatamente isso, para desenvolver a economia do município. E não só tem indústria e comércio. Então você tem dentro do setor produtivo, vamos dizer assim, aquilo que arrecada, que gera imposto, tem serviços também. Então é indústria, comércio, serviço, construção civil. Então o desenvolvimento econômico é bem melhor e representa muito mais as atividades nossas hoje dentro da secretaria do que apenas indústria e comércio. Entendeu? Então é isso, a mudança que nós fizemos lá é exatamente por causa disso, porque contempla todos os setores produtivos, E era uma secretaria, não mudou nada em termos de estrutura, Nós continuamos com a mesma estrutura lá, Sebrae, Procon, Banco do Povo, o PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador, o INSS Digital agora, que nós assinamos o convênio ano passado, O prefeito Sato assinou esse convênio, para poder também dar atendimento às pessoas que nos procuram lá com relação à dúvida, com relação à aposentadoria. Então, assim, é uma secretaria, a estrutura não mudou, Mudou-se o nome porque realmente ficou bem melhor, Eu acho que representa melhor as atividades econômicas da cidade. E muitas cidades têm na Secretaria de Desenvolvimento Econômico exatamente esse conceito. E você também já foi secretário, da Receita? Sim, foi em 2021, a convite do Sato, na eleição de 2020, ele foi o prefeito eleito, nós caminhamos juntos naquela oportunidade. E a Secretaria de Indústria, que era a indústria que hoje é desenvolvimento, não era a secretaria, ela era apenas uma diretoria, e dentro do organograma dessa secretaria, a diretoria de indústria ela estava dentro da Secretaria de Receita. Então, em 2021, eu acabei assumindo a Secretaria da Receita, e que automaticamente a indústria estava lá porque ela fazia parte, era uma diretoria da Secretaria de Receita. E foi um período muito bacana, difícil em função da pandemia, porque ela começou em 2020 a pandemia, e 2021 se estendeu o ano todo, mas foi um aprendizado muito bacana. Eu já tinha esse conhecimento, mas por outra atividade, outro cargo que eu tive no governo passado. Mas quando você senta na cadeira é uma outra história, você aprende muito mais, Outra responsabilidade, Totalmente, mas a gente assumiu a Secretaria da Receita, conseguimos fazer um bom trabalho, passou nas nossas mãos lá a pedido do Sato, inclusive uma proposta do governo do Sato, com relação ao congelamento do IPTU, que ele acabou renovando agora para 2023 de novo. Isso começou na nossa gestão em 2021 na Receita. Outra proposta do Dr. Sato foi fazer o refis, que é o refinanciamento da dívida pública,
para poder facilitar o pagamento de quem deve à prefeitura, seja IPTU, seja ISS, qualquer tributos, né? A longo prazo, com amortização, com desconto de juros e multa, também passou na nossa mão lá. A flexibilização do horário do comércio em Jandira, porque estava fechado às 23 horas, né? Não tinha alvará especial para poder dar a oportunidade para alguns comércios, baladas, vamos citar aqui o nome do Passione e outros tantos que tinha em Jandira, para poder funcionar até as 4 da manhã, né? Obviamente que tem algumas condições para que isso aconteça, né? Que fique aberto até as 4 da manhã, mas passou na nossa mão também na secretaria, foi nós que trabalhamos em cima disso. Então teve bastante coisa que a gente conseguiu realizar na Secretaria da Receita. Isso foi muito bacana. Inclusive, né, vinha a feira noturna, né? Como que foi esse projeto? Conta pra gente. A feira noturna, eu acho que é uma luta, inclusive do ex-vereador Bilisca, da feira, que é feirante, né, em Jandira. É uma luta dele na gestão do governo passado ainda, que não foi possível, né? Aqui não vamos entrar em detalhe, né? O prefeito do passado não se interessou por essa de colocar a feira noturna, e a gente olhava para Itapevi e para Barueri, né? Bombando as feiras em Barueri e Itapevi. E nós aqui, com um belo de um espaço, que é a praça de eventos aqui, uma grande oportunidade de realizar a feira noturna, e a gente não conseguia. E dessa vez, né, foi o vereador Fábio Beteira, né, que fez o requerimento e trabalhou com a questão do projeto de lei junto com a gente lá na Secretaria da Receita ainda, onde eu estava lá, e acabou se concluindo agora em 2022, eu já na Secretaria de Indústria e Comércio na oportunidade, né. E a feira noturna veio a calhar, hoje nós estamos engatinhando ainda, né, nós estamos, eu acho que 2 meses mais ou menos, vamos falar em sextas, né? Porque a nossa feira noturna é toda sexta-feira à noite, das 17 até as 22. E então está engatinhando, acho que deve ser a 10ª sexta-feira, mais ou menos, que nós estamos trabalhando. E ainda tivemos uma situação em que dessas 10, eu até falei pro Demas, nosso diretor, depois quero mandar um abraço a toda a galera lá da secretaria, porque sem eles eu não faço absolutamente nada, né? E o Demas, que é o nosso diretor lá, e eu disse, poxa, ele e a Cátia que cuida, assim, né, bem da feira, os detalhes. E 10 sexta-feira, eu acho que 7 ou 8 choveu e fez frio. Então, assim, pra ajudar, né? É uma sorte, né? E agora a última sexta já fez um tempo bacana. Você vê hoje, agora há pouco choveu muito. Então, às vezes é nessa hora mesmo. E são 10 para as 9, né? E às vezes a feira bomba mesmo, começa a chegar as pessoas às 9 horas, 8h30. Isso é verdade. É igual lá em Barueri também, tipo, começa a dar 9, 10 horas, tá chegando o pessoal. Tá chegando. Não pra comprar, mas, né, pra ficar lá tomando um copão. Não, e a feira noturna, ouvindo gente, a música. E isso é muito bacana, porque ali tá indo famílias, né? O pessoal vai com a namorada, com o namorado, com a esposa, ali vai as avós, a gente tem tudo, netos, tem bastante coisa na feira noturna. Quem não foi ainda, eu gostaria de convidar, porque a feira noturna nossa, toda sexta-feira, das 17 até as 22, nós estamos pensando, eu vou conversar ainda com o prefeito, com relação a estender esse horário por mais 1 hora, porque eu acho que está muito bacana, é sucesso, né? Tem muita gente vindo de Barueri, de Itapevi para a nossa feira. A sexta-feira foi muito bacana, porque sextou mesmo, né? Eu acho que foi um dia escolhido muito bacana. A gente sabe que nos municípios vizinhos é dia de terça e dia de quinta, e a gente encaixou a nossa na sexta. Também tem sexta lá, mas a nossa ficou muito bacana, porque com todo respeito, né, nossos amigos, que são amigos meus, os secretários também da mesma pasta minha de Barueri e de Itapevi, mas o nosso espaço aqui, que é o centro de eventos aqui no Jandira, a praça de eventos, ninguém tem. Né? É um lugar que facilita para estacionar carro, para as famílias irem. Nós temos segurança, a GCM está dando muito apoio para nós também ali. Tem uma música, tem um MPB, de vez em tem sexta que é um sertanejo. Então tá muito bacana. Eu até fiz uma colinha aqui, daqui a pouco eu falo para você o que nós temos na feira por enquanto. E vai chegar mais coisa ainda, viu, Beth? Vai chegar muito mais barraca, hein, pessoal? Várias. E fala pra gente como que foi você ser vice-prefeita de Jandira. Olha, isso aí essa honra. Isso é muita história. Mas antes, só para me concluir aqui, para não ficar devendo no ar, né? Isso, já fala aí pra gente. Olha que nós vendemos na feira, que nós temos na feira noturna.
assim, é um rascunho, mas ainda tem mais do que isso ainda. Ó, pipoca, pastel, caldo de cana, espetinho, frutas, bananas, legumes, caldos, lanche de pernil, doces gourmet, churros, lanches artesanais, crepes, lanches latinos, fogaças, queijos, carnes, tem muita coisa. É tipo uma quermesse toda sexta-feira. Com música ainda, né? Então, assim, é muito bacana, né? A feira, eu sou apaixonado pela feira noturna, porque a gente encontra muitos amigos, famílias, e é um ambiente muito bacana, seguro. Então, eu acho que é uma realização da nossa secretaria, mas com a autorização do Sato, que comprou essa ideia vindo do Fábio Beteira, do vereador, e nós trabalhamos. Não é fácil você organizar uma feira. Hoje nós temos em Jandira, por enquanto, aproximadamente 60 barracas, né? São 60 comerciantes trabalhando ali. E a organização, a burocracia que exige, né? Para que todo mundo trabalhe de forma organizada, legalizada, não é fácil. Mas quando a gente vê o resultado final, assim, as pessoas indo, eu acho que aí valeu a pena e vale a pena. Toda sexta-feira eu digo que vale a pena, né? É isso. Isso é verdade, né? A pessoa vai lá comprar as suas frutas, né? As suas coisas de feira e aproveita e também já come outras coisas, já escuta a musiquinha. Tudo muito gostoso, bom, né? Tudo bate-papo, ali rola ali assim, assunto familiar, os namorados vão ali também. De vez em quando o pessoal se arrisca a dançar ali na frente do pessoal cantando ali, tocando, né? Então é muito bacana. Aí eu apoio estender mais 1 hora, então, gente. Fica até às 11. E conta pra gente, né, que você já foi vice-prefeito aqui da cidade de Jandira. Eu fui vice-prefeito de 2017 a 2020, né? Eu acho que foi, na verdade, foi uma experiência muito bacana. Eu sempre atuei no setor privado, né? Como empresário, comerciante na área do comércio e na área da indústria. E 2016, quando nós fizemos aquele projeto, eu e o ex-prefeito Paulo Baruf, deu certo, né? Fomos os vencedores daquele pleito, e foram 4 anos assim de muito trabalho. Eu fiquei muito solto mesmo na rua, vamos dizer assim, né? Trabalhando mesmo, visitando equipamentos públicos, visitando os UBS, escolas, creches, a cultura, né? Nosso amigo Brando está aqui assistindo com a gente aqui hoje, está nos dando essa alegria, né, meu amigo? Assim, a cultura sempre eu tive presente também, nos conselhos. Então, na discussão do plano diretor da cidade, né, onde nós discutimos por 3 anos a cidade que queremos, né, a questão do código de obras. O plano diretor é um plano que é muito bacana, porque ele atende exatamente a questão do zoneamento, define onde você pode construir um prédio, onde é sua residência, onde é serviço, onde é indústria, o que pode, que tipo de indústria pode ali. Então foram assim 4 anos de aprendizado muito bacana, onde eu conheci muita gente, né? Porque quando você está envolvido no setor privado, né? E ainda mais na minha área, que a gente viajava muito, né? Então a gente mora em Jandira há tantos anos. 2024 agora completa 50 anos de Jandira. Olha isso. E assim, poucas pessoas me conheciam, porque a gente vive dentro da empresa, né? Sim. E aí quando você vai para a vida pública, a vida política, aí você tem a dimensão do que é a cidade de forma verdadeira, né? Muitas vezes você fala assim, eu moro em Jandira e eu conheço Jandira. Mas a política, a campanha, que agora eu já participei de 3 campanhas, né? Faz você conhecer as comunidades, os becos, assim, as vielas, as ruas, né? Porque você acaba andando a cidade inteira, andando mesmo, a pé, né? Sola de sapato, não é andar de carro. Então, aí você pode dizer, eu conheço a minha cidade, eu conheço muita gente. A política, ela não é fácil, mas ela tem um lado prazeroso. Quem faz a política de forma bacana, de forma séria, de forma honesta, correta, né, para ajudar realmente as pessoas, eu acho que é muito legal. É um setor que eu comecei em 2017, quando nós fomos eu fui eleito vice-prefeito com o Paulo, e assim, é muito bacana, porque aí você, apesar de eu conhecer muita gente, mas não conhecia a quantidade de pessoas que eu conheço hoje e que as pessoas me conhecem, né? Então é muito gostoso, foi muito bom. Então foram 4 anos assim de atividades, de entrevista, de discurso,
né, de entendimento, de, assim, de discussão, né? Porque tem coisas que você é a favor dentro da política, tem coisas que você não é a favor, né? Então, assim, não é fácil, né? Tem coisas que eu me entendi com o prefeito Paulo Barufo, tem coisas que eu não me entendi. E assim, eu acho que a política, a democracia é isso, né? Respeitar a opinião do outro, né? E não levar para o lado pessoal, né? A questão é política mesmo, né? E sempre defendendo aquilo que eu acho que eu tinha que defender, né? Principalmente o setor que eu represento há muitos anos, né? Através da Associação Industrial de Jandira. Eu sou fundador da padaria Praça 8 de Dezembro, quer dizer assim, a minha família é do comércio de Jandira. Então, assim, eu jamais deixaria de defender um setor que me deu a oportunidade de criar meus filhos, minha família. Então, nós tivemos ali alguns embates, né, algumas discussões, mas no final das contas eu acho que acabou sendo sadio para todo mundo. E eu acho que todo mundo aprende, né, com as discussões que a gente coloca na política, quando é de forma respeitosa. Infelizmente, às vezes, em alguns momentos, a gente percebe que tem políticos ainda que vai para o lado pessoal e falta com respeito, mas da minha parte, como eu não sou político nato, diria assim, eu sou político, mas eu não sou um político que construía a minha vida com a política, né? Então, às vezes, eu tenho algumas posições que algumas pessoas, de repente, não entendem, não aceitam, mas não tem problema nenhum, né? Porque a forma que eu sou, eu vou continuar sendo, né? A questão da honradez e do meu caráter, eu não abro mão, não vou abrir mão por nada disso, né? E nesses 4 anos foram 4 anos de aprendizados, mas eu garanto para você que eu saí desses 4 anos bem cascudo, né? Aprendeu assim, muita coisa. Aprendi muita coisa, porque você aprende com acerto, aprende com os erros, você aprende com as rasteiras que você leva, né? Mas quando a gente levanta mais forte, né? E hoje a gente aprendeu muito mais, então a gente teve essa experiência de passar pela Secretaria da Receita, agora na indústria, que é uma área muito específica, muito minha, assim, com muito conhecimento, né? De muitos anos, é tranquilo, e principalmente quando você tem uma equipe muito bacana por trás, né? Que ajuda a gente na Secretaria, como eu tive uma equipe de técnicos na Receita excelente, continuam lá, né? E na Secretaria de Indústria a mesma coisa. Então é muito fácil você trabalhar quando você tem um time bacana, um time que joga a seu favor, né? Aí você aprende bastante. Verdade mesmo. E também você foi conselheiro do SESI e do Senai, né? Fui vários anos, eu fui acho que 12 anos, né? Na saída do Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, que foi candidato ao governo do estado de São Paulo por 3 vezes, é amigo meu, né? E é um convite que eu recebi lá atrás. E a gente fez parte do Conselho do SESI, do Senai. Foi também um lugar bacana que você tinha várias reuniões com o Paulo Scaff, com vários diretores de vários Senais, de vários SESI, onde é discutida a questão da educação, da qualidade da educação, principalmente quando você foca na questão do SESI, né? O Senai já é mais específico para cursos da indústria mesmo, né? Focado no setor industrial. E assim, é um outro mundo, né? que você aprende, e até hoje tem grandes amigos lá. Nós saímos agora, quando acabou a gestão do Paulo Scaff em 2021, nós saímos, eu fazia parte da diretoria do Ciesp, que é na região oeste aqui, né? Porque assim, só para deixar bem claro aqui para quem está nos assistindo, Beth, que assim, a Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, é a federação, aquele prédio bonito que fica na Paulista, né? E o Ciesp, que é o Centro das Indústrias de São Paulo, são 64. Nem sei se tem 64 ou mais ou menos hoje, mas há 2 anos atrás era isso. E tem no estado de São Paulo inteiro, são 64. Então você tem aqui na região metropolitana, vários, na oeste, na norte, na leste, e você tem algumas representando o interior de São Paulo. Então você tem em Bauru, você tem em Marília, você tem na região de Ribeirão Preto, Franca, Americana, você tem vários. Então são 64, e todas elas ligadas ao setor industrial, e com o SESI e o Senai embaixo ali. Então é muito bacana, né? A escola do SESI, falar do SESI é assim, muito bacana, porque é uma das melhores do mundo, sem nenhum exagero, né? A parte pedagógica, né? Os professores, os profissionais do SESI são capacitados frequentemente. Então os alunos que entram no SESI saem assim já muito preparados para o mercado de trabalho, muito preparados para enfrentar uma faculdade, né? Uma universidade. Então é um investimento muito grande da Fiesp através da indústria do estado de São Paulo,
porque é a indústria que banca, né? Através da folha de pagamento da indústria que é um X% lá, que recolhe e que vai para o fundo, que investe no SESI e que investe no Senai. E o SESI, além da questão da escola, tá muito ligado ao esporte, né? Você vê aí os meninos do vôlei, né? As meninas representando o Brasil fora, inclusive em outros países, ganhando vários troféus. Tem a questão da cultura também, é muito forte, né? O SESI investe muito em cultura, apoia muito isso. Então, assim, é um aprendizado que a gente passou por lá, né? É um aprendizado muito, muito grande, muito bacana. Viu? No SESI, só literalmente, tipo, os pais que trabalham em metalúrgica que fala, né? Não, indústria. Não. Não importa o segmento. Qualquer um? Porque você tem metalúrgica, indústria química, você tem a indústria do alimento, você tem a indústria da transformação, vamos dizer assim, né? Você industrializa produto. Então, assim, qualquer criança cujo pai ou a mãe trabalha no setor industrial, ele tem direito a uma vaga no SESI. Infelizmente, não dá para... Às vezes tem meninos, tem crianças que às vezes não conseguem. Por quê? Tem mais criança do que vaga. Sim. E aí, quando tem uma demanda muito grande com relação às vagas, vai para o sorteio, aí tem que torcer para entrar no sorteio. Não tem jeito. Aqui, por exemplo, aqui no SESI, vamos falar do SESI, nós temos uma linda escola do SESI em Jandira, que foi inclusive um trabalho nosso. Lá em 2010, na época do prefeito Brás Pasqualin, ele que aceitou e fez a doação do terreno aqui no Jardim Mazé, né, do SESI, e foi um trabalho da Associação Industrial de Jandira, junto com o prefeito Brás e com o Paulo Scaff, presidente, que foi 17 anos da presidência da Fiesp. E a escola SESI nossa aqui, ela tem uma capacidade, se você pegar o Fundamental 1, 2 e o ensino médio, é mais ou menos 800 alunos. E foi um pedido nosso, inclusive, para o Paulo Scaff, para abrir uma escola, uma sala de aula para o primeiro ano do Fundamental, que são 32 alunos, né, aluninhos, para atender a comunidade, porque aí desvincula dessa questão do pai ou da mãe trabalhar na indústria. Porque não é só da indústria, inclusive filhos de quem trabalha no Senai, quem trabalha no SESI também tem direito, né, de estudar no SESI. E essa sala que nós pedimos para o Scaff foi um pedido meu, inclusive, porque a gente também é difícil, né? Você não dá para atender todo mundo. O retorno é dado para quem trabalha na indústria, mas quem é que paga? Da onde sai o dinheiro para poder construir as escolas? De quem trabalha na indústria, da folha de pagamento. Então é nada mais justo do que você devolver àqueles trabalhadores uma escola digna para os seus filhos. Sim. Né? Isso não tem erro nenhum. E essa sala de aula que nós pedimos são 32 vagas aqui na escola do SESI, que atende a comunidade. Então, às vezes, aquilo que eu estava falando, às vezes não tem como atender todo mundo. Então, às vezes tem 200, 300 inscrições para 32 vagas. E aí vai para o sorteio. Não tem como, né? E a escola do SESI é maravilhosa, né? Assim, a gente tem muito orgulho de ter feito esse trabalho junto lá com o prefeito na época, com o Paulo Scaff, né? Foi uma escola linda que revitalizou todo aquele entorno ali do Jardim das Margaridas, do Jardim Mazé, aqui em Jandira, né? Era um terrão ali, um brejão mesmo, né? Que estava abandonado ali. Nós tínhamos um ginásio do Mazé, nós conseguimos também, com o Paulo Scaff, construir uma quadra para atender ali, para os meninos jogarem ali também, uma quadra aberta, né? Para atender aquela comunidade, até porque tinha um ginásio do Mazé que teve que ser demolido, né? Para a construção da escola. E ali, inclusive, ia ser estacionamento de van, né, escolar, para poder buscar os meninos, porque as ruas ali são estreitas. Muito. Mas tinha que devolver para aquela comunidade alguma coisa, porque tinha um ginásio ali. Até passei agora esses dias lá, tá bem acabadinho, a gente precisa pedir. Agora a gente não está participando mais da Fiesp, do SESI, mas amigos a gente continua sendo, né? Sim. Para poder dar uma olhada naquela quadra, que realmente ela precisa fazer uma reforma já de novo, né? E a escola SESI, nós inauguramos em 2018, eu era vice-prefeito, mas é um trabalho da indústria, da Fiesp, não tem nada a ver com a prefeitura, vamos dizer assim, né? Em 2019 nós reinauguramos ela com o nome do Fábio Starassi Fonseca, que é o presidente do grupo Friozen, amigo meu, irmão, empresário que tem uma unidade aqui em Jandira. Chegou aqui na década de 70. Então é um empresário antigo que ajudou muito a cidade de Jandira, né? Fundador da Associação Industrial de Jandira, da qual tive a honra de ser 6 anos presidente. Talvez a gente fale isso mais para frente aqui nessa entrevista, né? E a escola
o Paulo Scaff fez questão de dar o nome do Fábio em vida, né? Porque o Fábio vive ainda, graças a Deus, tem saúde, tem 10 unidades da Friozem no Brasil inteiro, né? E a escola, eu tenho o nome do Fábio lá, que é um orgulho para todos nós empresários, né? Porque o Fábio é um representante digno nosso da indústria. Então, eu falar do SESI é chover no molhado, né? Eu gosto muito de falar do SESI porque, apesar que hoje eu estou fora do conselho, a gente não está participando, mas a gente deixou todo um trabalho lá junto com o Paulo Scaff, que, na minha opinião, foi um dos melhores presidentes que teve, talvez o melhor, 17 anos de trabalho assim, full time na Fiesp, né? Ele deixou as empresas com os filhos, que ele é empresário, deixou e cuidou 17 anos ali da Fiesp. Revolucionou o sistema SESI de ensino, revolucionou os Senais, são muitos no estado de São Paulo, eu não sei dizer quantos, mas se eu não me engano, era em torno de 130 escolas Senai, SESI, e assim, é um trabalho da indústria mesmo, né? Com todos os problemas que a gente tem no setor industrial, com a desindustrialização que acontece no Brasil nos últimos 40 anos, a atividade industrial tem diminuído, né? Porque o Brasil tem importado muito produtos de fora, a nossa concorrência é muito grande na China, nos Estados Unidos, né? Nosso custo no Brasil é muito alto, né? Nossa mão de obra é cara comparada, infelizmente, a gente fala, mas é cara ainda comparada aos outros países do mundo, principalmente ao continente asiático. Então nós temos um monte de gargalho, um monte de problema aqui, mas mesmo assim a indústria contribui bastante para o PIB brasileiro, para a educação, para a cultura. E assim a gente vai defender isso até o último dia de vida, né? Porque é o nosso setor, é a nossa vida. Verdade mesmo. E para você, como que é quando você olha para trás e vê toda essa sua trajetória? Eu assim, a gente não pode se sentir realizado, porque se a gente se sentir realizado, a gente acabou, né? Então eu acho que a gente tem muito a contribuir ainda, tanto no setor privado como no setor público, né? Eu acho que a gente olha com muito orgulho. No comércio também, porque eu também fui comerciante, fui dono de padaria, minha família está ali nas padarias aqui em Jandira. Tenho muito orgulho de dizer que eu sou um dos fundadores da Padaria Praça 8, que é a melhor padaria, com todo respeito às demais. Eu concordo. É a melhor padaria que nós temos em Jandira, é a Padaria Praça 8. Mas se você olhar, a Center Real é nossa também, da família. No Gabriela tem outra padaria que também é do meu sobrinho. Então, assim, eu acho que o comércio, a indústria, a gente tem... Eu comecei a minha vida aqui em Jandira trabalhando em 1979, onde é o atual Banco Itaú hoje, era o Supermercados Baruf, que é do tio do ex-prefeito Paulo Baruf, né? Então eu já comecei a trabalhar com 14 anos. Então a gente começou a trabalhar muito cedo no comércio, carregando caixa nas costas, saco de farinha na cabeça. A gente não nasceu bem de vida, né? A gente trabalhou muito para poder conseguir o nosso espaço, foi estudar, foi fazer faculdade, foi fazer pós, um monte de coisa. Foi lutar, né, por várias coisas, né, para a família, para melhorar as condições. Mas a gente começou a trabalhar mesmo, moleque, andando de bicicleta aqui em Jandira, indo almoçar. Eu sempre morei ali no Santo Antônio, né? A gente ia de bicicleta, voltava, trabalhava de domingo a domingo, porque o comércio naquela época, a gente está falando da época dos militares, na década de 70, né? E assim, então, assim, é uma trajetória muito bacana. A gente tem um orgulho muito grande de tudo que nós fizemos, tudo que eu fiz, né? Da família que eu constituí também, né? Que a gente fez em Jandira. E assim, eu acho que tem muita coisa para fazer ainda, né? Muito. Eu acho que o sonho não acaba. Eu acho que tem que ter ambição, você tem que ter meta, você tem que ter uma missão. Eu acho que sempre, até o último dia. Sempre uma extensão, né? Não para, né, Beth? Não pode parar. Porque se a gente achar que a gente já concluiu tudo que tinha que fazer, né? Não tem mais, não tem como, né? E assim, a vida pública, política, eu acho que ela dá oportunidade para a gente levar esse conhecimento que nós adquirimos durante décadas, né, da vida privada, e dentro de uma cidade como Jandira, que é uma cidade pequena, apesar de ter muita gente, aqui a gente tem mais ou menos 120, 130 mil pessoas em 17 km². Então a densidade nossa é muito alta. Quando você calcula a densidade, que são pessoas por metro quadrado, é muita gente. É muita gente. E com todos os problemas que a gente tem na cidade, que a gente já enfrenta há muitos anos, né? Seja em qual área, seja na saúde, na educação, cultura, que for, na mobilidade agora, porque a gente está sofrendo muito isso, porque já há algum tempo para cá, né? Muito carro, são muitos carros. As ruas são estreitas, a cidade não foi construída de forma planejada. Então a gente tem um monte de coisa para discutir em Jandira.
Um monte. E isso vai virar prefeito, vai sair prefeito, vai entrar prefeito, e as demandas serão sempre gigantes aqui em Jandira. E a gente aprende muito com isso. A vida pública nos ensina bastante, viu? Ensina para coisas boas e coisas ruins, né? Tudo, né? Não tem muito o que fazer, né? Se fosse só coisas boas, né? Não teria a gente não teria nem necessidade de ter um cargo público, né? As coisas ruins também. Infelizmente, assim, um dia eu ouvi do ex-prefeito G, que é meu amigo também, nós somos amigos desde criança, nós temos a mesma idade. Eu tenho 58 anos, eu acho que ele tem 58 também, que nós trabalhamos juntos de 14 anos no mercado, para vocês terem uma ideia. Tem essa história aí no meio. E quando ele se tornou prefeito em 2012, na eleição de 2012, ele foi prefeito de 2013 a 2016. E aí um dia ele falou: Manuel, eu era presidente da Associação das Indústrias, e a Associação das Indústrias ajuda muito o poder público, a gente ajuda muito a cidade. E ele disse: olha, a vida pública não é fácil, é muito difícil. Né? E ele falou: você vai começar a atuar, fazer política partidária, porque a associação industrial como a Fiesp, do Paulo Scaff, pode ver que ele foi 3 vezes candidato ao governo. Mas a federação e as associações, elas não têm partido político. A ideia lá é ajudar o poder público, independente se é do PT, se é do PSDB, se é do MDB, se é do PV. Não importa a cor do partido, né? Nós estamos aqui para ajudar a cidade. Eu sempre digo lá na associação, e sempre disse muito, que o nosso partido lá chama-se Jandira. O nosso partido é Jandira. Porque se a gente ficar olhando para a esquerda, a direita, a ideologia partidária, a gente não consegue construir diálogo com o setor político da cidade, né? Eu estou falando aí como setor privado, né? E aí ele falou, eu lembro que o G falou: a vida pública é muito difícil. Ela às vezes a gente fica triste porque a gente não consegue realizar as coisas no tempo que a gente quer realizar. É tudo muito burocrático, tem oposição no nosso pé e tal. Ele me explicou, falou um monte de coisas numa conversa que eu tive uma vez no almoço com ele. E é difícil mesmo, né? Porque quando a gente está no nosso cantinho ali na vida privada, a gente só cuida da empresa, dos nossos funcionários, cuida dos fornecedores, na cadeia produtiva, que cercam a indústria, por exemplo. Mas agora, a vida pública não. Na vida pública você fica conhecendo mais gente, você vê as pessoas falecendo, pai de funcionários. Você pega a prefeitura hoje, tem 3.500 funcionários. Então, não só acontece coisas lindas e maravilhosas na vida de cada um. Tem as perdas, né, os problemas, e a gente está envolvido nisso. Não tem como não se envolver. E aí a gente começa a conhecer mais pessoas também na cidade, mais amigos a gente faz, né? E aí a gente começa também a ter os problemas de cada um, né? A falta de estrutura, muitas pessoas pedindo ajuda para realizar um exame médico, ou matricular um filho numa escola, pessoas falecendo, pessoas doentes. Então a gente se envolve com a cidade de uma forma inteira, né? E realmente é muito difícil, é muito diferente da vida privada e a vida política, a vida pública, né? Mas independente se tem o lado bom, o lado ruim, acho que nos dois setores também tem, né? Eu acho que a gente aprende demais. É um aprendizado. E aí eu lembro quando o G disse isso a mim, eu falei: poxa, e é verdade. Aí quando você entra, aí quando você começa, aquilo que eu falei de sentar na cadeira é diferente, né? E é verdade. Uma vez um palestrante disse assim: olha, você fica assistindo um nadador 10 anos, o melhor nadador do mundo, Phelps, por exemplo. Na época, eu lembro que ele deu acho que eu lembro na época que ele falou do Borges, que era um nadador nosso, campeão olímpico, né? Você fica 10 anos ao lado dele, vendo ele como nada, de peixinho, de costas, depois você pula, você é mais afogado. Porque você não adianta você ficar olhando, você tem que fazer, você tem que praticar. Né? Isso é verdade. Não adianta, porque você fica 10 anos vendo o cara fazer a mesma coisa, direto, depois de 10 anos você pula na piscina. Duvido você não morrer afogado, você vai morrer afogado. Então, quando você está executando uma atividade, quando você vai colocar a mão e senta na cadeira e vai, aí você aprende. É assim que a gente vive, é assim que a gente cresce, é assim que a gente se desenvolve como profissional, como ser humano, como político. E eu sempre vou acreditar nisso, né? Na prática de executar as coisas, de falar, não ter medo. Muitas vezes eu falo, não pode ter medo do ridículo, porque muitas vezes você passa por alguma situação de desconforto, né? Às vezes tem muito fake news na vida política, muita coisa ruim, né? Tem gente que não tem escrúpulo, não tem jeito.
né? Mas quando você está tranquilo daquilo que você faz, que você anda de cabeça erguida, você anda na paz, você anda com Deus e tá tudo certo. Isso é verdade. Filosofou agora, hein, gente? Olha, adorei. Manuel, como que foi, né, esses seus 3 mandatos na CIJA, aqui na cidade de Jandira? Olha, na verdade nós fizemos uma eleição em 2009, então eu fui presidente da CIJA 2010 até 2015, foram 6 anos, porque lá é biênio, né, são 2 anos, 2. Nesse período, foi no último ano do Braz, em 2010, né, prefeito Braz, depois teve os 2 anos da Anabel, veio os 4 anos do prefeito G. Aquilo que eu falei agora há pouco, né, que a associação industrial ela é apartidária, ela não tem partido político nenhum. Eu acredito até que esse aprendizado, e na verdade eu estou na CIJA desde do ano 2000, né, eu filiei minha empresa em 1997 na CIJA, né? Apadrinhou então já, né? A gente era só Tá no associado, nome. a gente era apenas um associado lá. E depois a gente começou a participar das discussões que envolvem a indústria. Aí eu recebi um convite para participar da diretoria, fui diretor administrativo, por uns 6 anos lá, participei da diretoria, e aí eu fui indicado para presidir a associação. E a gente presidiu 2010 a 2015. Olha, esse período foi um período importantíssimo, que foi um período que eu sempre digo, lá nós temos as bandeiras, né? Que a classe industrial precisa para desenvolver mais ainda o setor industrial na cidade. Nós temos um polo industrial aqui, nós temos Jardim Alvorada, que são várias empresas de vários segmentos, tem metalúrgica, tem indústria química, tem alimento, tem indústria perfume, tem tudo. Nós somos uma cidade que a gente tem área industrial de vários segmentos, né? Só que a gente tinha, por exemplo, uma das bandeiras que nós levantamos lá na presidência foi a duplicação da estrada João de Góes, que vem do Trevo até o centro de Jandira. Não sei se vocês lembram, mas se você está em Jandira nessa época, tudo, 2010 até 2015, a gente tinha uma estradinha que vinha do Trevo até aqui, que era uma mão dupla, uma mão que vinha. E ali tinha muitos acidentes, tinha muitos problemas, gente falecendo, morrendo, inclusive eu vi muitas cenas ruins ali, né? E foi uma luta nossa, claro que não começou em 2007 ainda. Na época o presidente era o Reinaldo Páscoa, que é um dos empresários mais antigos de Jandira, da laminação Páscoa. Foi uma reunião que nós fizemos em 2007 na sede da CIJA, e que foram várias reuniões, 2008, 2009. Em 2010 eu assumi a Associação Industrial, continuei com essa bandeira levantada, porque a gente precisava duplicar a estrada, tinha uma questão da mobilidade, de melhorar o trânsito, melhorar o escoamento de mercadorias, carretas, caminhões, fora os acidentes que aconteciam ali. E eu lembro que nós contratamos um arquiteto para fazer o projeto, nós empresários, tá? Deixar bem claro, a CIJA, né? Naquela época nós pagamos 650 mil, em 2008, 2009, 2010, e entregamos em mãos, eu e o Fábio, né, da Freuzen, esse que tem o nome do SESI, para o secretário de Transporte do governador Serra, na época. Levamos lá na Secretaria de Transporte do Estado de São Paulo, o projeto pago, está aqui, ó. Se o problema é projeto, nós pagamos e fizemos o projeto. E aí o governo Serra, lembra que em 2010 ele veio inaugurar os viadutos aqui no Trevo, e ele anunciou o investimento para duplicar a estrada. Ou seja, quem executou, obviamente, foi o governo, né? Custou 32 milhões na época. Mas quem fez o projeto foi os empresários. 11 empresas, cada um deu 50 mil e nós pagamos o projeto. E isso foi uma bandeira da Associação Industrial de Jandira, né? Que acho que talvez uma das maiores bandeiras. Daí a gente tem muito orgulho de falar hoje, Beth, porque assim, tudo que a gente já viu de ruim naquela estrada antiga que tinha ali. Uma vez eu escrevi um editorial, chamei que era uma estrada de boi e de vaca. Porque como a gente poderia viver numa cidade que tinha um parque industrial tão forte, né? E a um pouquinho mais de 20 quilômetros de uma das maiores metrópoles do mundo, que é São Paulo, e a gente tem uma estradinha que tinha acidente todo dia. E não tinha condições de investimento na cidade. Tanto que depois que duplicou a estrada, além de ter valorizado muito o metro quadrado ali, né, de terreno, de galpões, etc., o Polo Industrial 2 se desenvolveu muito,
que é o mais novo que a gente tem. Então, para cá vieram muitas empresas de logística, é um investimento muito grande que trouxe, gerou emprego, gerou receita, gerou renda, né? Porque quanto mais emprego você gera na indústria, esses empregados vão aquecer aonde? Vão comprar roupa aqui no comércio de Jandira, vão comprar calça, camisa, sapato. Então você aquece a economia de uma forma geral. Então esse trabalho nosso lá na presidência, 6 anos, foi muito grande. E a própria escola do SESI também veio exatamente nesses 6 anos da minha presidência. E tem outras bandeiras que, se eu for falar aqui, eu vou falar muito tempo, mas é um trabalho muito bacana de ajudar a cidade mesmo. Esse é o nosso intuito na CIJA. Hoje está lá o presidente, o Sidney, né, é proprietário da Fundição Alvorada, amigo meu. Eu estou ainda na vice-presidência lá. Então o trabalho não para, o trabalho continua, sempre em prol de ajudar a cidade na questão do desenvolvimento. É isso. Nossa, tá vendo? Então, várias rendas de emprego aí, né? Vários. A questão é assim. E hoje, por exemplo, eu estou secretário, né? Exatamente, né? De desenvolvimento econômico, onde tem a questão do emprego. Então, o que a gente puder ajudar, né, de gerar emprego, nós já temos aqui, nos últimos 2 anos, nós já conseguimos instalar a Pamplona, no Polo Industrial 2, que é um armazém frigoríficos também de carne suína. São de Santa Catarina, eles têm 4.000 funcionários no Brasil inteiro, estão instalados no Polo Industrial 2. O frigorífico nosso, né, que tem o nome nosso mesmo, a marca, em maiúsculo, frigorífico nosso, acabou de se instalar aqui na rua, ao lado do Açaí aqui, no Presidente Wilson, né, ali que é o bairro, que é um outro polo industrial fora do Jardim Alvorada que nós temos aqui. Nós temos chegando agora aí a Yamaha, né, que é um trabalho que o Dr. Sato tem feito muito forte, também muito grande, né, teve uma reunião com todos os CEOs da Yamaha, eu estive presente. Provavelmente a Yamaha está vindo de Guarulhos, deve inaugurar agora em setembro, outubro desse ano. Só a Yamaha vai gerar 200 empregos diretamente aqui para nós, fora os empregos indiretos. Então tem acontecido bastante coisa bacana no setor industrial e empresarial da cidade. Posso falar, inclusive, que aí eu estou respondendo não mais os 6 anos da CIJA, né? Eu já estou respondendo da atualidade no momento, que eu não poderia deixar de fazer isso também. O antigo frigorífico aqui, do outro lado da linha do trem, é um polo de empresas que vai ter ali também agora. Vai ter a Casa São Pedro, o CD da Casa São Pedro. Ah, mas o que é o CD da Casa São Pedro? É o centro de distribuição da Casa São Pedro. A Casa São Pedro é uma das maiores casas de material de construção, que tem 2 lojas em Carapicuíba, tem loja em Osasco. Então você imagina que toda a mercadoria que eles venderem no balcão lá em Carapicuíba vai estar chegando e saindo daqui depois para entrega nas residências. Então essa circulação de mercadoria vai gerar ICMS para o município, vai aumentar a nossa receita para investir em políticas públicas. Ali, além da Casa São Pedro, o CD, vai ter a própria Casa São Pedro, vai ter academia, vai ter outras lojas ali e vai ter o McDonald's, que nós não temos em Jandira. Ai, adorei essa novidade, gente. Então vai ter o McDonald's também, que deve inaugurar também tudo esse ano, acho que até o final do ano deve inaugurar tudo isso que eu estou te falando. Então, assim, a cidade está crescendo, está se desenvolvendo, e graças a Deus, né, é um trabalho feito que muito. Eu acho que todo mundo contribuiu. Sim. Né? Ninguém faz nada sozinho, né? E são sementinhas que foram plantadas lá atrás, há 20 anos, há 15 anos, há 14 anos, né? E que a gente continua plantando, colhendo algumas coisas e plantando mais ainda, porque é isso que a gente tem que fazer. E a associação, respondendo só para terminar, os 6 anos, acho que foram 6 anos magníficos que nós fizemos lá, tanto que eu estou na vice-presidência, e a gente vai continuar sempre no setor ajudando o máximo possível a cidade, independente da questão política ou não. É isso. Olha, gente, tá vendo? Pra quem não sabia, a novidade tá aí, vamos ter o McDonald's. Fevereiro chegou como, né? Tomara, vai dar. McDonald's demorou, mas chegou, né? Se Deus quiser, a gente vai. Esse ano inaugura. Esse ano vai. Com fé em Deus, esse ano vai. Exatamente. Gente, estamos chegando ao final dessa entrevista maravilhosa. Muito obrigado, Manuel, por ter vindo ao programa, por ter contado um pouquinho pra gente, né? Coisas novas que a gente não tava sabendo, mas agora a gente sabe, né? Pois é. Quer deixar beijinho? Eu agradeço você pela entrevista, deixar aqui um abraço à minha família, né, aos meus amigos de Jandira, minhas amigas, à minha equipe lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Receita, a todo o pessoal da Prefeitura de Jandira, ao prefeito Dr. Sato, ao vice, que é o Pete, meu querido amigo, né,
palmeirense como eu, né? Vou deixar bem claro isso aqui também. Agora vocês né? têm copinha. Então, assim, deixar um abraço para todos aí de Jandira e mais uma vez obrigado, tá bom? Muito obrigado a todos. E deixa as redes pro pessoal de casa te acompanhar. Oi? Deixa seu Instagram, seu Facebook, o pessoal Manuel Domingues, acompanhar você me acha você. muito fácil. Manuel Domingues no Facebook, no Instagram. É isso, é a marca, Manuel Domingues. Vai lá, gente, pede emprego pra ele. E vocês de casa, não esqueçam de compartilhar, de se inscrever no canal e até a próxima. Obrigado, um abraço.